Quantos foram abençoados através dessa ministração? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Amém. Eu creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Eu queria convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos. Romanos, capítulo 2. Carta aos Romanos, capítulo 2. Nós estamos hoje no segundo dia da campanha desse mês, aos domingos do mês de março, com o tema Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus é bom. Diga: em todo o tempo, Deus é bom. Romanos capítulo 2. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, para aquilo que nós formos ministrar, você possa ver que de fato está de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 2, ou verso 1 a seguir. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Romanos 2, o verso 1 a seguir diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Verso 3: tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? O verso 4 diz: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, diga que nessa noite eu possa ouvir a tua voz, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diz amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Eu quero trazer sobre vocês, para todos nós, algo que Deus colocou ao meu coração. O apóstolo Paulo, ele vai relatar na carta aos Romanos, o capítulo 1 e o capítulo 2, sobre a condenação de todas as pessoas. E Paulo vai mostrar a perversão do ser humano, aonde Deus entregou as pessoas aos seus prazeres, às suas vontades. Paulo fala dos gentios. Quem são os gentios? Gentios somos nós, que não somos da linhagem do povo judeu, que não nascemos em Israel. Então toda pessoa que não fazia parte do judaísmo, do povo judeu, era considerado gentios. E Paulo vai dizer que os gentios, eles não tinham a lei de Deus. Os gentios, eles não tinham a lei revelada como Deus revelou para o povo de Israel. Para o povo de Israel, Deus, ele entregou a sua palavra. Ele entregou a lei daquilo que era certo e daquilo que era errado. O povo de Israel tinha a palavra de Deus, daquilo que era certo e daquilo que era errado. Mas os gentios, eles não tinham uma palavra revelada. Mas a Bíblia vai mostrar que mesmo eles não tendo a palavra revelada do que era certo e do que era errado, eles tinham na sua consciência o que era certo e o que era errado.
Porque você pode dizer assim: como é que um índio, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela vai ser salva? Como que uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho, como é que ela vai fazer o que é certo? Ainda que uma pessoa não tenha a palavra revelada ao alcance, Deus, Ele concede a todo ser humano a consciência moral daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então os gentios, eles tinham a consciência, eles tinham o quê? A consciência moral do que era certo e era errado. E tendo a consciência do que era certo, eles faziam tudo errado. Eles sabiam que estavam errados ao se entregar aos prazeres da sua carne, mas eles praticavam tais coisas e não condenavam ninguém que praticava isso, não condenava ninguém que fazia o errado. Eles faziam o errado e também não condenavam outras pessoas que estavam no erro. Já o povo de Israel não. Os judeus, eles tinham a palavra revelada, eles tinham a revelação de Deus. Eles foram escolhidos para ser guia dos cegos, eles foram escolhidos para ser luz de Deus nas nações, eles foram escolhidos por Deus para ser professores, para ensinar a verdade. Eles tinham uma palavra revelada, eles tinham uma verdade, e tendo a verdade, eles também, como os gentios, eles não praticavam o que era certo. Eles tinham a orientação do próprio Deus, do que era certo, e eles não praticavam. Só que o que Paulo condena é a hipocrisia, porque eles sabiam o que é certo, o povo judeu sabia o que é certo, não fazia e ainda condenava quem estava fazendo. A Bíblia diz: não rouba, e eles roubavam e condenava quem estava roubando. Dizia: aquele ali está roubando, vai para o inferno. Mas eles também roubavam, eles também faziam coisas que desagradavam a Deus. E Paulo vai dizer que eles estão na mesma condenação. Tanto dos gentios como os judeus estão na mesma condenação de Deus. Paulo diz: ó indesculpável homem que é, não tem desculpa, não tem justificativa, porque tem gente que quer justificar os seus erros. Eu faço isso, eu peco por causa do fulano, do ciclano, mas por causa... Não tem desculpa para os nossos erros, não tem justificativa para uma pessoa viver errantemente. Mas é porque eu não conheço a palavra de Deus. Ainda que uma pessoa não conheça a palavra de Deus, ela tem a lei moral que Deus dá a todas as pessoas, ela tem a consciência do que é certo e errado. Quantas pessoas você conhece que nem crente é, mas é direito, é honesto? Sim ou não? É honesto, direito. Pessoas que nunca entraram numa igreja, mas são pessoas de temor, de princípios. Como que essa pessoa aprendeu? Como que essa pessoa consegue cumprir esses princípios? Porque ela tem a revelação moral diante de Deus, que Deus dá a todos os seres humanos daquilo que é certo e errado. Aí tem pessoas que estão na igreja, e a palavra vai sendo ministrada, e ela conhece a verdade, mas muitas das vezes não pratica, e ainda condena quem está lá fora, ainda condena o pecador que está cometendo os seus pecados. E Paulo está dizendo: se você não pratica, você também está sendo condenado, você também vai ser julgado diante de Deus, porque diante de Deus todas as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras. A salvação é pela fé, mas todos nós vamos ser julgados pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Quantos compreendem? Então quem somos nós para querer julgar? Não estou dizendo que você não tem que analisar aquilo que é certo e errado, mas uma pessoa que muitas vezes não está cumprindo a palavra de Deus quer julgar o outro. O propósito do Evangelho não é que você julgue ninguém, não é que você condene ninguém, até porque nenhuma pessoa tem o poder de julgar ao outro. Nós não fomos colocados por Deus nessa terra como juízes, nós não fomos colocados por Deus para dar sentenças, mas nós somos colocados por Deus como pessoas que necessitam da graça e da misericórdia dele, e precisam ajudar outras pessoas a alcançar essa graça e essa misericórdia. Amém? A Bíblia vai dizer: examina o homem a si
mesmo. Se tem alguém que eu tenho que examinar, olhar, julgar, se tem alguém que eu preciso confrontar, é a mim mesmo. Eu preciso confrontar a mim mesmo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: das riquezas, o verso 4, ele diz: ó, quão grandes são as riquezas da bondade de Deus. Diga, a bondade de Deus é grande. A bondade de Deus é o quê? É grande. Deus é bom, meu irmão. Deus não é como nós, que um dia a gente acorda bom e outro dia não acorda nem tão bom. Tem gente que tem um dia que essa pessoa acorda bem humorada. Agora tem gente que tem um dia que não mexe com ela não. Não mexe com ele não, que ele não está bom. Tem dia que a gente não está bom, é verdade ou não é? Tem dia que nem você se suporta. Tem dia que você fala: meu Deus, não estou nem me aguentando. O negócio não está bom. O negócio não está agradável. Só que Deus não. Não tem um dia sequer que já existiu ou que possa existir que Deus não seja bom. Todos os dias Deus é bom. Todos os dias a bondade de Deus está se manifestando. Até mesmo naqueles dias ruins da sua vida, Deus foi bom. Até nos dias que você não entendeu a bondade de Deus, naquele dia Ele estava sendo bom com você. Amém? Porque Deus é bom. Independente do que aconteça conosco, em todo o tempo, em todo momento das nossas vidas, até mesmo nas dificuldades que passamos, se você entender que Deus Ele é bom, se você entender que a bondade de Deus pode ser manifesta até mesmo através de um momento difícil da sua vida, você vai começar a ver a vida com os outros olhos. Você vai começar a ter uma perspectiva diferente daquilo que Deus tem para você. Quantas são as pessoas que acham que Deus é bom só na hora das alegrias, só na hora dos momentos bons? Não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas ruins que acontecem muitas das vezes na nossa vida pode estar manifestando a bondade de Deus. José passou por momentos difíceis, mas todos os momentos difíceis era a bondade de Deus empurrando José para o propósito que Deus tinha na vida dele. Amém? Então nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide de um Deus que é bom para conosco. Deus, Ele é bom em todo tempo, em todo momento Ele é bom para conosco. Eu lembro de uma história de um fazendeiro. Ele perdeu o seu cavalo, e então os vizinhos chegaram e disseram: que azar, perdeu o cavalo, que azar, hein? E ele disse assim, o fazendeiro: Deus é bom, vamos esperar. Passou-se alguns dias, o cavalo dele voltou, mas o cavalo dele voltou mais uns 4 cavalos brabo. Aí os vizinhos disseram: que sorte, seu cavalo voltou e ainda trouxe mais 4 cavalos bravos. E ele disse: Deus é bom, vamos esperar. O filho dele resolveu amansar aqueles cavalos. Caiu, quebrou a perna e quebrou o braço. Aí os vizinhos disseram para ele: rapaz, que azar, hein? Que azar do seu filho. Foi amansar os cavalos aí, que veio. E aí ele disse assim, aquele fazendeiro: Deus é bom, vamos esperar. E então aconteceu uma guerra no país, e começaram a recrutar os jovens, as pessoas. E o filho dele, por haver quebrado a perna e o braço, não pôde ir. E aí os vizinhos chegaram para ele e disseram: que sorte, hein? Seu filho não vai para a guerra, porque os que estão indo estão morrendo. Aí ele disse assim: Deus é bom. Vocês conseguem perceber isso? Tem coisas na vida da gente que acontecem e você acha que Deus está sendo ruim com você, e você não entende. Mas lá na frente a gente para e analisa: puxa, Deus é bom, Deus é misericordioso. Agora o que Paulo está dizendo é que a bondade de Deus, o verso 4, põe para mim o verso 4. Fechei minha Bíblia aqui. O verso 4, Paulo está dizendo: ou despreza tu as riquezas da benignidade, da bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade, bondade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus nos leva ao quê?
ao arrependimento. Queridos, Deus, Ele é bom e paciente conosco, mas Deus, Ele não é um Deus besta, Deus, Ele não é um Deus bobo. Ele manifesta a bondade dEle para conosco, mas essa bondade dEle é para nos levar ao arrependimento, é para que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que é contrário à vontade de Deus. Você já viu que quando você errou, que quando você pecou, ou que você cometeu algo que desagradou a Deus, você esperou algo ruim acontecer? E de repente aconteceu algo bom, e você não entendeu. E quantas das vezes na minha caminhada, que eu tropecei, que eu acabei errando, desagradando a Deus, eu disse: algo ruim vai me acontecer, porque eu pequei, porque eu falhei. E de repente algo bom me acontece, e de repente coisas boas me acontecem, porque a Bíblia está dizendo isso, que Deus, Ele é bom. Ele não é um Deus maligno, Ele não é um Deus perverso, não, Ele é um Deus bom. Só que essa bondade não é para avalizar o nosso pecado. A bondade de Deus não é para avalizar uma vida de erro. A bondade de Deus não é para avalizar o seu erro, não é para avalizar o seu pecado, mas a bondade de Deus é para te levar ao arrependimento, é para que você se arrependa, porque você esperava o castigo, você esperava aquilo que era mal da parte de Deus para com você, mas até mesmo em um erro, Ele foi bom para com você, e Ele espera que nós venhamos nos arrepender. Quantos compreendem isso? É como uma história de um filho que roubou e foi preso. Ele roubou um carro, e os pais foram lá, pagaram uma fiança, e disseram para ele: filho, nós te amamos. E então compraram um carro para ele. Ele esperava que por ele ter feito algo de errado, algo de ruim, ou os pais fossem virar as costas para ele. Só que esses pais deram para ele um carro. Se o seu filho fizer algo de errado, você vai recompensar ele? Você vai fazer algo bom por ele? Porque muitas vezes a gente não faz, mas Deus faz. Deus faz. E aquele filho ficou constrangido com a bondade dos seus pais. E é isso que a bondade de Deus precisa fazer no nosso coração. Paulo está dizendo: vocês estão desprezando a bondade de Deus. Vocês estão desprezando a bondade de Deus. Quando o filho pródigo, ele pede a herança do pai, o pai sabia que aquele filho estava errado, mas o pai deu ao filho aquilo que ele pediu, deu a herança. O pai foi bom para com aquele filho. E aquele filho, quando estava lá, sem nada, sem ninguém para ajudar, ele lembrou da bondade do pai. Ele disse: quantos empregados na casa do meu pai tem pão para comer, tem fartura. Ele lembrou que o pai dele era bom, e a bondade do pai fez ele se arrepender. A bondade do pai fez ele voltar para a casa do pai. Ele não voltou para a casa do pai com medo do inferno, com medo do diabo, com medo das coisas piorarem mais ainda, não. Ele voltou para a casa do pai e ele se arrependeu, porque ele lembrou que o pai era bom. É isso que a bondade de Deus faz. Você se arrepende, não é porque você é bom, mas é porque a bondade de Deus se manifesta na sua vida e na minha vida. E essa bondade de Deus nos constrange para que nós venhamos nos arrepender. É o que Deus quer. Até quando você vai ficar na igreja numa vida errada? Deus está sendo bom com você. Deus está te chamando ao arrependimento, ao conserto. Arrepender não é simplesmente ter uma tristeza, um remorso. Arrepender é mudar de vida, é mudar de caminho. Se você está caminhando em caminho de perdição, de engano, caminhos que você sabe pela palavra ou pela sua consciência moral que é errado, você precisa se arrepender do seu pecado. E você precisa agora voltar-se para Deus de todo o coração, porque a bondade dele nos leva ao arrependimento.
A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E nós não podemos rejeitar essa bondade, amém? Porque um dia essa bondade vai acabar. Quando a morte chegar. Porque você olha para fora, e você está aqui na igreja, e você diz assim: por que lá fora as pessoas estão fazendo tudo de errado? E Deus é bom com essas pessoas? Ou você não acha que Deus é bom com as pessoas que estão lá fora? Deus é bom para com todos. Só que essa bondade de Deus tem um prazo. Mas essa bondade de Deus é uma oportunidade que Deus está dando a todos para se arrepender. É a oportunidade que Deus está dando da pessoa se voltar para Ele, porque Ele mostra a sua bondade para conosco, quando Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus é bom para com você, meu querido. Deus é bom para com você, minha querida. Em todo o tempo Deus tem sido bom. E a bondade de Deus não é um aval que você está certo numa vida errada. A bondade de Deus não é que Ele está aprovando o seu pecado. A bondade de Deus é para que você se arrependa. É para que você se volte para Ele. Porque você diz: não, mas não tem nada de ruim acontecendo na minha vida. Não tem nada de ruim, porque Deus tem sido bom com você. Para que você se arrependa, para que você se volte para Ele, para que você se constranja de uma vida errada e mude de caminho, porque muito mais Ele tem para fazer na sua vida, amém? A bondade de Deus nos conduz ao quê? Ao arrependimento. A bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Sabe, isso é maravilhoso. Saber que, ainda que eu possa falhar, Deus está lá, dizendo: levanta, levanta, porque eu sou contigo. Deus está lá, estendendo as mãos e dizendo: você é meu filho, você é minha filha amada. Ele te ama, Ele nos ama de maneira incondicional, e Ele está sendo bom para com você, e Ele está sendo bom para com a sua casa, a sua família, mas Ele deseja que você se arrependa. Essa bondade não é para você viver uma vida de erro. Ele tem te prosperado, Ele tem prosperado a tua casa, a tua família, mas essa bondade de Deus na tua vida financeira não é um aval para você continuar no erro. É para que você se arrependa, para que você se constranja, para que você entenda: puxa, eu merecia o castigo, eu merecia a coisa ruim, e o que está me acontecendo é coisas boas, mas é porque o Deus que você serve é um Deus bom, amém? E essa bondade precisa nos levar ao arrependimento. Se você não está se arrependendo mediante a bondade de Deus na sua vida, você está desprezando a bondade de Deus. Uma pessoa que não se arrepende diante da bondade de Deus, ela está desprezando. Paulo está dizendo isso: vocês, para os judeus, para todos aqueles que desprezam a bondade de Deus, vocês estão desprezando as riquezas. É inesgotável a bondade de Deus, nunca acaba, nunca acaba. E vocês estão desprezando. E quando é que uma pessoa despreza a bondade de Deus na vida dela? Quando ela não decide se arrepender, quando ela não decide ter uma vida transformada, uma vida mudada. Mas quando é, bispo, que uma pessoa aceita a bondade de Deus, quando ela é levada ao arrependimento, quando ela é levada a um concerto com Deus. Deus tem sido bom com você em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. E a bondade dele não muda para com as nossas vidas. Só que não despreze a bondade de Deus. Se arrependa. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te culpar, até porque Paulo diz: não condene as pessoas, mas apresente isso, a bondade de Deus. Eu quero que você conheça a bondade de Deus, eu quero que você experimente a bondade de Deus, porque o Salmo 34 diz: vinde experimentai a bondade de Deus, provai de ver que Deus é bom. Deus é bom, meu irmão, Deus é maravilhoso, e tudo que Ele fez é bom, tudo que Ele criou é bom, e Ele deseja manifestar a bondade dEle na sua vida, amém? Então não despreze diante da bondade de Deus na sua vida. Se arrependa, se conserte diante de Deus, abrace a bondade de Deus,
dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus erros, me ajuda a trilhar um caminho de paz, me ajuda a ser um filho e uma filha na tua presença. Amém? Eu quero orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé, se você puder. Se você não puder, pode ficar sentado, mas se você pode, se coloque de pé. Deus, Ele tem sido bom para conosco em todo o tempo. Você consegue enxergar a bondade de Deus na sua vida? Em que área da sua vida você consegue ver a bondade de Deus? Só o fato de nós estarmos aqui hoje mostra o quanto Deus é bom para conosco. Com seus olhos fechados neste momento, eu queria que você fizesse uma análise da sua vida. Eu sei que coisas boas têm te acontecido. Eu sei que ainda diante das dificuldades que você tem passado, Deus tem sido bom para com você. Só que a bondade de Deus é para que você se arrependa. Deus está sendo bom comigo e com você, para que nós venhamos nos voltar para Ele de todo o coração, para que nós venhamos nos voltar para Ele de todo entendimento. Em todo o tempo o Senhor tem sido bom. Em todo o tempo o Senhor manifesta a sua bondade. E hoje o desejo de Deus é que você reconheça a bondade dEle na sua vida. Com os seus olhos fechados, se renda ao Senhor de todo o coração e se arrependa, mude de vida. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. Que delícia! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser. Que delícia! Celebrarei pra ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Isso, declare a glória. A glória, a força e o poder ao Rei.
a força, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. te adoramos, Jesus. Oh Deus, o Senhor tem sido tão bom. Será que você pode nessa noite agradecer a Deus pela bondade dele? Será que nessa noite a bondade de Deus está te levando ao arrependimento? Não rejeite a bondade de Deus, não ignore a bondade de Deus na sua vida. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da vida errada, decida abandonar a vida de erro, decida abandonar a vida de ilusão. Se volte para Deus, o Deus que tem sido bom para com você. Se renda a Ele, porque muito mais Ele pode fazer na sua vida, porque a sua bondade é eterna, a sua bondade não muda, a sua bondade permanece para todo sempre. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, reconhecendo o quanto que o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom para conosco, ainda que nós não merecemos, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade. Nos ajuda, Senhor, a trilhar o caminho do arrependimento, do conserto. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, meu Pai, e mesmo assim ela tem contemplado a Tua bondade. Eu oro para que ela se arrependa. Eu oro para que ela abandone, meu Pai, a vida errada. Eu oro, meu Deus, para que ela se liberte da escravidão do pecado. Eu oro para que ela se liberte do engano, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa os pecados dos teus filhos, perdoa os pecados das tuas filhas, meu Pai. Limpa essa pessoa de toda impureza, de toda iniquidade. Diga assim comigo, diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem sido bom para comigo o tempo todo. Em todo o tempo o Senhor tem sido bom. E se você crê nisso, diga amém. Só liga para mim aqui as luzes. Ainda em pé, querido, nós vamos ter o momento da ceia. Quem é que pode participar da ceia? Quem já é batizado? Se você não vai participar da ceia, pode ficar em pé também, não tem problema não. Você que já é batizado, você que já entregou sua vida a Jesus, você vai estar participando do momento da ceia. A ceia mostra a bondade de Deus para conosco. Ninguém, ouça isso aqui, ninguém daria o seu filho para morrer por alguém mau. Você poderia até dar o seu filho para morrer por causa de alguém bom, mas por alguém mau, não. Mas Deus deu o seu filho para morrer por causa de mim e de você, sendo nós ainda pecadores. Em Cristo Jesus nós vemos a bondade de Deus, e essa bondade é para que a gente se arrependa. Enquanto os levitas louvam, eles vão passar o elemento da ceia. Não coma, não beba ainda, nós vamos fazer isso junto. Isso. Pode passar os elementos da ceia, por gentileza. Se você pegar, feche os teus olhos, e nós vamos estar adorando o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23, o apóstolo Paulo declara o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. O pão que você segura é uma simbologia do corpo de Cristo. Ele ceou com seus discípulos, ele disse: esse pão representa o meu corpo. E o suco de uva que você está segurando aí representa o sangue dele. Ele quer que você nunca se esqueça que na cruz do Calvário, numa cruz, ele deu a sua vida por mim e por você. Ele foi bom para com você. E o desejo dele é que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Com os seus olhos fechados, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único e Salvador da minha vida, que o Senhor morreu, mas também ressuscitou. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, consagra este pão, consagra este suco, que quando eu participar dessa ceia, eu possa me lembrar da tua bondade, teu maior ato de bondade por mim, enviando o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar. Coma do pão, se lembrando do sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele, moído, ferido por causa do seu pecado, ferido e moído por causa das nossas transgressões. Beba do suco, se lembrando do sangue dele sendo derramado. Ele derramou o seu sangue puro e inocente por todo o pecador, por todos aqueles. E se renda ao Senhor nessa noite, agradecendo a Ele. Isso, agradeça. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glorifique e exalte o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Queridos, terça-feira, eu falei que dia? Terça-feira vai ter aqui na igreja a reunião só de mulheres.
Quem é mulher aí? Dá um glória a Deus. É as mulheres. Aí de repente tem as irmãs que é jovem e não vem. Ah, não, é só das mulheres. Você é mulher. É para todas as mulheres, amém? Então terça-feira, reunião das mulheres. Você que é mulher, venha participar. Quarta-feira nós temos o culto de avivamento.